Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. E hoje o nosso programa é uma continuação do programa anterior, que trata da mediunidade específica, a mediunidade de vidência através do copo d'água, em que por uma falha na internet, nós não terminamos o programa e damos prosseguimento nesta edição de Encontro com o Espiritismo, para esclarecer as criaturas sobre, hoje, principalmente, sobre a mediunidade, e essa mediunidade que é uma variedade da mediunidade de vidência, que Allan Kardec, no final, ele esclarece que é através desse fenômeno da mediunidade de vidência, através do copo d'água, que despertará a atenção das pessoas para pesquisarem o Espiritismo, estudarem o Espiritismo e tirarem suas dúvidas, uma vez que o Espiritismo é a ciência que trata de fenômenos da natureza, esclarece, sobretudo, aparições dos espíritos e mediunidade de uma forma geral. E ele então, aqui no seu comentário, estamos afastando aqui várias propagandas desagradáveis, não é? Mas vamos com paciência. E ele então continua na sua análise breve, e ele então diz: este fenômeno, quer dizer, o fenômeno da mediunidade de vidência através do copo d'água, que nós já estudamos, que consiste em o médium encher um copo com água, magnetizar, quer dizer, fluidificar aquela água, e ele próprio, o médium, colocar a mão em cima e olhar para o fundo do copo com água. E daqui a poucos instantes, essa prática fará desencadear o fenômeno, quer dizer, visão de paisagem do mundo espiritual, visões de aparições de espírito, rosto do espírito, ou então o espírito se apresenta presente no copo com água. E Allan Kardec então esclarece que os espíritos não se alojam, ele não vê o médium, ele pensa que vê no copo com água, mas não vê. Ele vê na mente dele, que ele é vidente, ele vê na mente dele, e não vê no copo da água, porque ele já está habituado com o copo com água. E de maneira que este fenômeno de mediunidade vidente, através do copo com água, oferece uma particularidade notável. Até agora se compreendia a visão direta dos espíritos em certas condições, a visão à distância de objetos reais, não é? É hoje uma teoria elementar, quer dizer, a visão de médiuns clarividentes, conforme ele diz aqui, que ele se desloca do corpo e vai aonde está o acontecimento, em qualquer parte do planeta. Ele se desloca, porque é o perispírito dele, o corpo espiritual, que se desloca, e lá ele vê o fenômeno e narra o que está vendo lá, chama-se a clarividência. E então ele diz que esse fenômeno de vidência através do copo com água é uma variedade desse tipo de mediunidade, que é real, são fatos e que contra fatos não há argumento. Aí ele diz: é hoje uma teoria elementar, essa de se deslocar do médio clarividente, se deslocar e ver fenômenos em qualquer parte do planeta Terra e descrever o que está vendo lá. É hoje uma teoria elementar, quer dizer, todo mundo sabe que é verdade. Mas aqui,
Não são os próprios espíritos que são vistos e que não pode vir alojar-se num copo com água. Quer dizer, ele está dizendo que os espíritos não podem se alojar num copo com água. Da mesma forma, ele esclarece em outra oportunidade, no livro dos médiuns, que os espíritos não podem se alojar na palma da mão do quiromante. Quiromante é aquele médium vidente, o clarividente, que o fenômeno se desencadeia através da palma da mão dele. Chama-se o quiromante. E o cartomante, que lê as cartas. Os espíritos também não podem se alojar nas cartas, mas ele pensa que pode, o médium. E de maneira que não é que ele não trata dessa mediunidade que foi comunicada a ele, lá de Genebra, desses médios, que foram vários médios, que viu os espíritos através do copo d'água. Não era mediunidade de receber dinheiro. Ninguém estava fazendo isso para ganhar dinheiro. Eram médios sérios. Mas Allan Kardec está dizendo que os espíritos não podem se alojar num copo d'água, como não se pode alojar na palma da mão e nem nas cartas do baralho. É o fenômeno mediúnico que o médium vidente ele vê com os olhos do espírito, com os olhos da alma. É a vidência e não com os olhos materiais. Então é esse que Allan Kardec está esclarecendo. Aí ele diz: aliás, seria erro acreditar que aí estivesse um meio melhor que outro de saber tudo que se deseja, através da mediunidade de evidência num copo d'água, ou na quiromancia, de ler as mãos, ou na cartomancia, de ler as cartas. Ele diz: aliás, seria erro acreditar que aí, nessa forma de mediunidade, estivesse um meio melhor do que outro de saber tudo que se deseja, que o médium quer. Aí ele diz: os médiuns videntes, por este processo ou qualquer outro processo, não veem a vontade, quer dizer, a vontade dele, ao capricho dele, ao desejo dele, não veem. Não veem senão o que os espíritos lhe querem fazer ver. Ou tem a permissão de lhes fazer ver quando a coisa é de utilidade, para o bem. Aí os espíritos fazem que o médium veja, não é o que o médium quer, não, porque médium nenhum domina os espíritos, é isso que ele quer dizer. Não se pode forçar nenhum médium, forçar a vontade dos espíritos, nem a faculdade dos médiuns, nem se pode controlar, dominar os médiuns, não é? E muito menos dominar os espíritos. Ora, para o exercício de uma faculdade mediúnica qualquer, é o que Kardec diz, é preciso que o aparelho sensitivo, quer dizer, o médium, se assim nos podemos exprimir, é Kardec que diz, o médium esteja em condições de funcionar. Se o médium, que é o aparelho sensitivo, ele não está em condição de exercer o fenômeno mediúnico, receber os espíritos, ele nada fará. Porque antes de tudo, o médium depende unicamente do exercício que os espíritos queiram fazer do fenômeno da mediunidade. A mediunidade é a faculdade do médium, mas só é exercitada com os espíritos. Se os espíritos não quiserem, a mediunidade fica adormecida, ela dorme. Os espíritos é que vão acordar. Os espíritos acordam a mediunidade através do fenômeno mediúnico. Se eles não quiserem, o médium fica com a faculdade mediúnica, mas adormecida, até o dia em que os espíritos queiram reacordá-la, reanimá-la. É isso que Allan Kardec quer nos dizer. Aí ele diz: esteja em condições de funcionar. Ora, não depende do médium fazê-lo funcionar à sua vontade. Não depende do médium fazer a mediunidade funcionar, exercitar a vontade dele, mas depende dos espíritos. Eis porque a mediunidade não pode ser uma profissão,
O médium não pode fazer da mediunidade uma profissão, já que poderia faltar o fenômeno no momento em que fosse necessário para satisfazer o cliente. Logo, o médium, não tem médium que possa dizer, eu vou fazer funcionar a mediunidade, tal espírito vai se comunicar. Por quê? Porque não depende dele, depende dos espíritos. E os espíritos podem falhar e podem não vir. Logo, não pode fazer da mediunidade uma profissão. Aí Kardec encerra, daí a incitação, a fraude, as mentiras, para simular a ação dos espíritos. Ele quer dizer que muitos médios que podem ou pensam fazer da mediunidade uma profissão, ele vai estar criando uma armadilha para ele mesmo, o médium, porque os espíritos não vêm e os espíritos não estão à disposição. Podem atrair espírito para simular a mediunidade, simular o fenômeno, para colocar o médium ao ridículo. O médium mentiroso que está simulando a comunicação do espírito, quando não tem nenhum espírito ali, ele está simulando. Se ele está fazendo da mediunidade uma profissão, aí não pode. No momento, no instante em que ele precisar do fenômeno, o fenômeno não virá, não ocorrerá, porque depende dos espíritos. Os espíritos não vêm, sobretudo se é um espírito bom, um espírito da seriedade, como Kardec diz aqui. Então daí a incitação, a fraude, a mentira, o médium simular a ação do espírito, quando na realidade não tem espírito nenhum. É apenas a simulação do médium. Então o que Allan Kardec está falando aqui, ele vai dizer mais aqui alguma prova a experiência que os espíritos, a prática, a experiência, que os espíritos, sejam quais forem eles, jamais estão à vontade, às ordens, ao capricho dos médiuns e nem dos homens, não mais do que, e menos ainda, do que quando estavam reencarnados aqui na Terra. Ora, se os espíritos, quando estavam aqui na Terra reencarnados como homem, já não estavam à disposição, não é, ao comando da vontade, dos caprichos dos outros homens, muito menos agora que eles são livres, são espíritos livres, aí é que não estão. Aí Kardec continua, e por outro lado, diz o simples bom senso, a lógica, a razão, que, com mais forte razão, os espíritos sérios não poderiam vir ao apelo do primeiro que viesse para coisas fúteis e representar o papel de saltimbancos e de ledores de buena dixa, quer dizer, da boa sorte. Qual o espírito bom, elevado, que vem para ficar à disposição do médium para atender os seus clientes a troco de dinheiro? A mediunidade mercenária, qual é o espírito elevado que virá? Nenhum. Ora, só o charlatanismo, onde há o dinheiro, o charlatanismo é onde há o dinheiro, os interesses materiais. Só o charlatanismo pode pretender a possibilidade de manter aberta uma banca de comércio com os espíritos. Só o charlatanismo. Então Allan Kardec encerra aqui os seus comentários, principalmente acerca da mediunidade comercializada. Mas ele não se refere ao caso, não é, que foi citado, foi transmitido para ele as informações através de carta, que é objeto do comentário hoje que nós estamos fazendo aqui. Não era um médium mercenário, apenas o fenômeno de que dos médios lá em Genebra, lá na Suíça, que provocava o fenômeno da mediunidade de vidência através do copo d'água, sem o comércio. Não eram médios comerciais, nem médios mercenários, mas médios sérios, e que o fenômeno ocorria e que foi registrado naquela época.
E de maneira que encerramos o nosso programa hoje sobre que a mediunidade de evidência através do copo d'água, que é um prosseguimento ou a continuidade do programa anterior. E muita paz para todos. E recomendamos, sobretudo, aos médiuns que leiam o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, que trata da ciência espírita com especialidade e, sobretudo, trata da mediunidade dos médiuns, fenômenos das aparições. Tem todo tipo de mediunidade que ele esclarece lá. E de maneira que voltaremos com o nosso programa na próxima oportunidade, encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas em quase todos os sentidos. Muita paz para todos.